Olá, meus amigos, uma boa noite para os senhores. Neste momento muito importante, quando mais uma vez nós estamos aqui para meditar um pouco nas Escrituras, trazer um pouco de reflexão da Bíblia para todos vós, sabendo que todos os amigos que nos ouvem, ou pelo menos a grande maioria, tem um conhecimento prévio das Escrituras, né? Conhece a Bíblia, conhecem as Escrituras Sagradas, sabem pelo menos o básico daquilo que nós estamos falando. E eu quero externar a minha gratidão pela visitação ao nosso canal ali no YouTube, onde eu tenho postado ali várias mensagens de outros pastores, vários vídeos, né, de pregadores aí do Evangelho, e inclusive algumas postagens minhas, né? Tenho postado uns 2 vídeos meus e agora eu estou postando alguns áudios, né? Onde estamos ali meditando na palavra de Deus e trazendo um pouco mais de esclarecimento da Bíblia para ajudar ao povo de Deus e até mesmo aqueles que ainda não são cristãos a caminhar, né? A trilhar esse caminho, que é o caminho do Evangelho, que é o caminho de servir a Deus. Para esta feita, eu escolhi aqui para nós meditarmos no assunto, eu diria um pouco, talvez até complicado, né? Um assunto assim, meio evitado no meio da comunidade cristã. Eu vou ler o Salmo 9 e o versículo 17 como texto base para a nossa reflexão, onde está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Você acredita na existência do inferno? Você acha que este lugar é real? Que ele existe mesmo? Para algumas pessoas, não. Para a grande maioria das pessoas que hoje tornaram-se materialistas, racionais ao extremo, algumas supostamente estudiosas, eruditas, dizem que isso é besteira, isso é bobagem, que esta pregação, que esta doutrina acerca do inferno é uma fantasia da igreja. Alguns, inclusive, fazem ligação com a existência do inferno e os terríveis anos da Idade Média, chamada de a Idade das Trevas, a Idade da Negridão, a Idade da supressão do conhecimento, onde o conhecimento, onde a busca, onde o saber científico, ele foi suprimido. E nesta época, segundo alguns dizem, nasceu então a perniciosa doutrina do inferno. Segundo alguns, a Igreja Católica, na época, criou essa doutrina no afã de aterrorizar os seus fiéis e trazê-los sob o cabresto, trazê-los debaixo dos pés dos seus sacerdotes, para
coagindo eles através da, da pressão psicológica, religiosa, perdoe-me, fazer com que os fiéis fizessem tudo o que a igreja e os padres determinavam. Será verdade isso? Terá fundamento esta ideia de que o inferno é uma invenção da igreja, de que o inferno é apenas um estado de espírito, como outros acreditam, de que o inferno, segundo acreditam alguns, é apenas a sepultura? Será que eles têm mesmo razão? Será que nós estamos de todo enganados quando defendemos biblicamente a existência deste lugar de tormento e de suplício? Alguém até chega a indagar dizendo, mas Deus não é amor? Deus não é bondade? Deus não é misericórdia? Ao que respondemos positivamente, sim. E eles indagam dizendo, então se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é misericórdia, como um Deus de amor, bondade e misericórdia criaria um lugar como o inferno? Criaria um lugar de tormento e de sofrimento eternos, como é o inferno. Será que estas pessoas que indagam tudo isso têm razão? O que você acha? Bem, eu lamento contrariá-los. Lamento discordar dos senhores. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a fazer isso. Primeiramente, esse suposto, como dizem alguns, lugar de tormento, que é o inferno, nós encontramos várias citações dele na Bíblia Sagrada. E várias dessas citações não estão no período medieval, como alguns queiram. Não estão na terrível Idade Média. Não estão nem mesmo no nascedouro da Igreja Católica Apostólica Romana como instituição. Muitos desses versículos que tratam acerca do inferno estão centenas de anos anteriores à Igreja Católica e o próprio período negro da Idade Média. Então, se tivermos que arrancar a doutrina do inferno da Igreja, teremos que ir na Bíblia e apagar todas as centenas de versículos que tratam deste mesmo assunto e que estão inseridas no Novo Testamento da época do próprio Senhor Jesus Cristo e alguns até anteriores a ele, que foi o que nós citamos aqui, Salmos 9, versículo 17, que é mais ou menos quase 500 anos anterior ao nascimento carnal, como homem do Senhor Jesus. Então, mais ou menos há 2.500, 2.700 anos atrás, homens como Davi, homens como Salomão, Moisés e vários outros profetas já tratavam acerca desse assunto, já exploravam a existência de um lugar de punição e de tormento eterno para aqueles que vivem uma vida em rebeldia e em desobediência à palavra de Deus. Observem aqui o que diz o escritor de Provérbios no capítulo 27, versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos nunca se satisfazem. Voltando um pouco atrás, lá no livro de Deuteronômio, no 5º livro de Moisés, no capítulo 32, versículo 22, ele diz: porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno.
consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Então observem os senhores que nós estamos falando de centenas de anos antes do advento da Idade Negra, da Idade das Trevas. Nós estamos falando que Moisés, um dos primeiros legisladores da Bíblia, o primeiro escritor literário da Bíblia Sagrada, ele já falava acerca desse lugar. Mas por quê? Qual a razão de um Deus bondoso, misericordioso, criar um lugar como esses? Primeiramente, senhores, observemos que o intuito primordial de Deus, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 25 e o versículo 41, era criar o inferno como um lugar para o diabo e seus anjos. Não está escrito que Deus tinha a intenção de criar o inferno para colocar o ser humano lá. Não está escrito que Deus desejava criar uma prisão eterna, maléfica, maquiavélica, diabólica, para torturar e aprisionar o ser humano nela. O intuito primordial de Deus era criar o inferno como uma prisão, para colocar lá o diabo e os seus anjos. É o que está escrito no próprio Judas. O Judas, na epístola dele, ele diz que Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes o encerrou aos abismos de escuridão. Esses abismos de escuridão é a tradução de inferno, do Tártaro, do mais profundo do abismo, onde Deus encerrou alguns desses demônios e estão aguardando o dia do juízo final. Mas então, se Deus não criou o inferno para o ser humano, por que então o ser humano acaba indo para lá? Acaba sendo sentenciado ao inferno? A razão é simples. Como o ser humano, ele recusa o amor de Deus, ele recusa a misericórdia e a bondade de Deus reveladas no Evangelho e procura viver uma vida de desobediência, de rebeldia, de ultraje ao Calvário, de ultraje à santidade de Deus. Ele despreza a misericórdia e o sacrifício do Senhor Jesus realizado no Calvário. Não resta então a Deus outra alternativa, senão permitir que o ser humano seja arrastado até essa prisão chamada inferno e lá ele seja sentenciado ao suplício e ao tormento eterno. Deus não manda o ser humano para o inferno. Não, senhores. Nós, pela nossa rebeldia, pela nossa desobediência, pela nossa maldade e pelos nossos próprios atos e determinações, escolhemos habitar com o diabo eternamente nas chamas do inferno. Deus nunca teve a intenção de enviar o ser humano para lá. Deus nunca teve a intenção de que a sua criação máxima, a sua obra-prima, que é o ser humano, passasse o resto da sua eternidade no inferno. Deus me permite porque Ele é um Deus de justiça. E como um Deus de justiça, Ele não pode permitir que o ser humano pratique todo tipo de abominação durante a sua existência na terra e mesmo assim nada lhe aconteça e mesmo assim não seja punido. Aquelas pessoas que recusam-se terminantemente a acreditar na existência do inferno,
Elas até dizem assim que não, que o ser humano, quando morre, existe outros lugares para eles irem